Olá, pessoal! Então, continuando aí falando sobre a unidade 1 do livro de vocês, que trata aí sobre os vírus e as bactérias, hoje nós vamos falar sobre as bactérias, tá bom? Então, as bactérias, elas são pertencentes ao chamado reino Monera, um dos 5 reinos dos seres vivos, tá? Nós vamos conhecer aqui os representantes desse reino e aí então vamos falar especificamente sobre as bactérias. Então temos aqui, ó, as características gerais do reino Monera, tá bom? Do qual as bactérias fazem parte. Então, o reino Monera, além das bactérias, também tem como exemplares as chamadas cianobactérias e as arqueobactérias. Tá? A palavra bactéria quer dizer bastão, né? Vem do grego, que é significando bastão. São encontrados em todos os ecossistemas da Terra e em qualquer tipo de meio. Então, esses seres vivos você consegue encontrar em todos os ambientes terrestres, certo? Na água do mar, na água doce, nos lençóis subterrâneos, no solo, no ar, no interior de muitos seres vivos e até mesmo no interior de vulcões, para você ter noção de como esses seres vivos estão espalhados aí no ambiente terrestre. A característica dos moneras, né, tanto das bactérias quanto das cianobactérias quanto das arqueobactérias, é que todos esses seres vivos são unicelulares, ou seja, compostos por uma única célula, e procariontes, ou seja, não possuem carioteca, não possuem a membrana envolvendo o material genético, ou seja, não possuem núcleo. Todos os representantes do reino Monera, portanto, são formados por uma única célula que não possui núcleo. São seres vivos extremamente pequenos, medindo aí cerca de 8 micrômetros e podem tanto viver isoladamente quanto em agrupamentos, né? Em grupos de seres vivos, formando as chamadas colônias. Aqui nós temos os 3 representantes do reino Monera, né? As cianobactérias, as arqueobactérias e as bactérias, aqui falando como representante a Escherichia coli. Importância dos indivíduos do reino Monera. Os indivíduos do reino Monera, eles têm diversas importâncias para nós seres humanos, tá? Primeira coisa, porque a maioria são decompositores, ou seja, participam do processo de decomposição de matéria orgânica, tá bom? Então, contribuindo aí para o ciclo dos materiais, das substâncias orgânicas no ambiente. Além disso, muitos dos representantes do reino Monera são causadores de doenças importantes para os seres humanos, tá bom? Além disso, nós também utilizamos alguns desses representantes do reino Monera na indústria, como por exemplo na fabricação de iogurte, de queijo, de coalhada, de leite fermentado, de pão e etc. Tá bom? Outra coisa, né, outra importância desses representantes do reino Monera é que eles participam do ciclo do nitrogênio, as chamadas bactérias nitrificantes, que é as que transformam o nitrogênio atmosférico numa forma de nitrogênio que as plantas conseguem utilizar, né? Portanto, participando aí do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio aí que é um elemento extremamente essencial para as funções dos seres vivos, na formação, por exemplo, das proteínas. Tá? Nós também utilizamos as bactérias, né, do reino Monera em engenharia genética e biotecnologia para a síntese de diversas substâncias, como, por exemplo, a insulina e hormônios, ou na criação de transgênicos e etc. Tá bom? A estrutura das bactérias, dos representantes do reino Monera. Todos eles, como eu disse para vocês, são unicelulares, procariontes e não possuem núcleo. O material genético desses seres vivos é uma molécula circular de DNA.
Então, esse é o material genético das bactérias, é um DNA circular, certo? Que constitui um único cromossomo. A célula procarionte, né, a bactéria, ela possui quatro componentes fundamentais, que são o material genético, ribossomos no seu citoplasma, né, o próprio citoplasma e a membrana plasmática. Então, tem esses 4 componentes básicos: material genético, citoplasma, membrana plasmática e ribossomos. A região onde fica localizado o DNA circular das bactérias é chamado de nucleoide. E, além do material genético circular, do DNA circular da bactéria, também é comum encontrar nas bactérias outras moléculas de DNA dispersas no citoplasma, e essas moléculas de DNA que existem nas bactérias dispersas no citoplasma são chamadas de plasmídios. E esses plasmídios geralmente estão relacionados à resistência a antibióticos, né? São eles que fornecem a resistência das bactérias aos diversos antibióticos. Além disso, é comum algumas bactérias apresentarem em sua estrutura flagelos, que é uma estrutura utilizada pelas bactérias para a sua locomoção, tá bom? Então, ela utiliza aí o flagelo também. Você pode encontrar filamentos, que a gente chama de cílios, também em algumas bactérias, e todos esses dois, né, tanto os flagelos quanto os cílios, são utilizados para o processo de locomoção desses organismos vivos, tá bom? Então, falando ainda sobre a estrutura das bactérias, algumas bactérias possuem acima da sua membrana plasmática, então fora a membrana plasmática, elas possuem uma outra forma de proteção, uma outra estrutura de proteção que circunda essa membrana plasmática, que é chamada de parede celular ou membrana esquelética. Essa parede celular geralmente é constituída por uma substância chamada de mureína, tá bom? Algumas espécies, né, além da membrana plasmática da parede celular, possuem um outro envoltório por cima dessa parede celular que é chamado de cápsula, certo? Então, vocês veem aí, vocês podem observar, portanto, que as bactérias elas vão ter, portanto, diferentes formas, diferentes estruturas. Vão existir bactérias que apenas possuem a membrana plasmática, vão existir bactérias que possuem membrana plasmática e parede celular, e vão existir bactérias que possuem membrana plasmática, parede celular e cápsula, tá bom? E vão aí ter formatos diferentes. Então, nós temos aqui a estrutura básica de uma bactéria. Então, observem aqui que esse daqui é o DNA circular da bactéria, né? Seu material genético principal está localizado aí numa região chamada de nucleoide, certo? Aqui nós temos o citoplasma, esses pontinhos pretinhos são os ribossomos, e você observa aqui algumas moléculas de DNA soltas aí no citoplasma, que são os chamados plasmídios, aqueles lá que estão relacionados à resistência contra antibióticos, tá bom? Temos aqui, portanto, o citoplasma, os ribossomos, os plasmídeos, o DNA circular e a membrana plasmática. Além da membrana plasmática, que é essa que vocês estão vendo em laranjinha aqui, envolvendo a célula, nós podemos também ter a parede celular e acima da parede celular a cápsula, tá bom? É também comum aparecer nas bactérias essa estrutura, que é o flagelo, que eu disse para vocês que é utilizado para a locomoção, ou esses filamentos fininhos, parecem uns cabelinhos, né? Que são as fímbrias, ou em alguns lugares você pode encontrar como cílios, também utilizados geralmente para a locomoção, tá? Como eu disse para vocês, as bactérias elas podem ter diferentes formas.
E devido a essas diferentes formas, as bactérias são classificadas, tá bom? Então, elas são classificadas, portanto, quanto à sua forma. Nós temos aqui os cocos, que é essa figura que vocês estão vendo, que tem forma esférica. Aí eu posso ter ali isolado, que é chamado de coco, ou em dois, chamado de diplococo, ou formando um cordãozinho, certo? Que é chamado de streptococo, ou formando essa estrutura aqui, que é chamado de estafilococo, parece um cachinho de uvas, certo? Temos também a sarcina, que forma essa estrutura quadradinha, parece um cubo, e temos essa aqui que é a tétrade, né, que é 4 juntinhas. Então, portanto, os cocos têm forma esférica, que pode ser cocos, diplococos, streptococos, estafilococos, sarcina, tétrade, tá bom? E temos aí também bactérias que vão ter o formato de um bastão. Esse formato de bastão é chamado de bacilo. Aí nós temos os bacilos, quando são dois é diplobacilos. Aí se for uma correntinha, né, como aqui, ó, é streptobacilos, e essa daqui que é chamada de paliçada, tá bom? Se vocês observarem, nessas estruturas são uma colônia, tá bom? Aqui então é uma bactéria que é outra bactéria, que é uma, duas, três, quatro bactérias vivendo aqui em colônia. E em conjunto são chamados por esses nomes, tá bom? Temos também aquelas bactérias que apresentam a forma de vírgula, são chamados de vibriões, tá bom? E temos também aqueles que têm um formato de hélice, né? Assim meio, vamos dizer assim, como se fosse um cabelo cacheadinho, certo? Essa estrutura é chamada de espiroqueta. Além dos cocos, dos bastonetes, né, dos bacilos, dos vibriões, das espiroquetas, nós também temos várias outras bactérias com outras formas, certo? E essas outras formas vão receber cada uma um nome específico. Temos essa aqui que é chamada de hifa, certo? Então temos essa aqui, ó, que é um bem diferente. Aqui essa daqui, enfim. Mas o que interessa para nós aqui são os cocos, os bacilos, os vibriões e as espiroquetas. Então, hoje nós conhecemos, portanto, as características gerais dos representantes do reino Monero, das bactérias, conhecemos a sua estrutura e a sua classificação quanto à forma. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais sobre as bactérias, falando dos seus modos de nutrição e de reprodução, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula.